Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bom, vamos voltar aqui para continuar nossos estudos da física, a melhor disciplina do mundo, né? Vocês sabem disso. Bom, seguinte, nós veremos agora movimento uniforme. Gente, ainda estamos dentro da cinemática, tá? Vocês vão ver que não vai mudar muita coisa do que a gente já conhece, do que a gente está estudando. Gente, primeiro então, vamos entender o significado, entender que eu digo ao pé da letra, tá? Movimento uniforme. Gente, movimento a gente já sabe o que é, nós já vimos aí no decorrer das aulas, tá, gente? Então, lembra, ó, eu posso classificar sendo como movimento se eu adotar um referencial, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma arvorezinha, tá? Meu referencial. A partir daqui eu começo a observar qualquer fenômeno. Se alguma coisa se desloca, tá? Num certo intervalo de tempo sobre esse referencial, posso falar que ele está em movimento, tá? Então eu tô aqui, ó, eu tô aqui escondido atrás da árvore. Se algum objeto passar por ele, ou seja, se ele está se deslocando num certo intervalo de tempo, isso é movimento, tá? Uniforme. Gente, o nome uniforme é meio que... não precisa muito ficar quebrando muita cabeça para identificar o significado. Por exemplo, se eu falar para você, gente, a escola quer que todo mundo vá de uniforme. Qual que é o intuito disso? É que todo mundo fique com a mesma roupa, tá? Então eu vou definir aqui uniforme sendo constante, tá? Igual, constante. Ou seja, tá? Movimento uniforme. O movimento ele vai ser sempre igual. Ou o movimento será sempre constante, tá? Isso é importante? Demais, gente. A gente vai ver mais pra frente que isso não... isso pode ser... ou melhor, que isso não ocorra, tá? A gente vai ver mais pra frente a aceleração, movimento acelerado e por aí vai. Mas o importante agora é o seguinte, gente, ó. Quando a gente estuda movimento uniforme... ah, esqueci de falar, tá? Movimento uniforme a gente pode apelidar aí de... vou colocar aqui desse lado, ó. MU, tá? Carinhosamente a gente chama movimento uniforme de MU, tá? Abreviação. Gente, então toda vez que a gente está estudando movimento uniforme, tem uma coisa que é extremamente importante, que é isso daqui, ó. A velocidade do objeto, ela será constante. Gente, é uniforme, tá? Então, a velocidade não vai mudar em hipótese alguma, tá? Por exemplo, estou estudando movimento uniforme, tá? Estou aí andando com o meu carro numa avenida, tá? Estou a 40 km por hora. De repente, eu vejo o sinal fechando à minha frente. Gente, se eu estiver estudando o movimento uniforme, eu não posso fazer nada além de fechar o olho e rezar, tá? Não posso frear o carro, por quê? A velocidade ela é constante, ela é 40 km por hora. Muito menos posso acelerar, tá? Por quê? O movimento é uniforme, ou seja, a velocidade permanece constante. Então, se eu estiver estudando um movimento uniforme, eu tiver a 40 por hora com o meu carrinho, aí de repente o sinal fechar, eu vou continuar a 40 por hora pro resto da vida, tá? Não posso fazer nada além de fechar o olho e rezar. Beleza? Gente, só uma brincadeira aí, beleza? Bom, então que fique claro isso, hein? A velocidade é constante. Porém, a velocidade ela tem que ser diferente de zero. Por que será que ela tem que ser diferente de zero? Gente, também é óbvio também, não é? Porque se a velocidade for igual a zero, por acaso o objeto vai se deslocar? Ou seja, vai estar em movimento? Fato que não, né? Se a velocidade for zero, o objeto não está em movimento. Tá? Então, detalhes importantes. Velocidade constante, ou seja, não vai mudar, e diferente de zero. Porque se for igual a zero, está em repouso aí, tá? Conhecido como parado. Complementando aqui, gente, antes da gente entrar na equaçãozinha. Gente, dois nomes extremamente importantes para a gente estudar, tá? Toda vez que a velocidade for positiva,
nós chamamos isso de movimento progressivo, tá? Gente, tem que saber esse nome, é importante. Toda vez que a velocidade for negativa, nós chamamos isso de movimento retrógrado. Professor, mas como assim, cara? A velocidade negativa? Ó, vamos lá. Gente, eu vou fazer aqui, ó, uma linha, orientei lá para a direita, certo? Coloquei aqui, ó, meu carrinho aí, ó, meu carrinho. E ele está se deslocando com uma certa velocidade para a esquerda, certo? Gente, ó, então tá vendo aqui, a orientação do meu trajeto tá num sentido. O carinha está se deslocando com uma velocidade no sentido oposto. Nesse caso aqui, ó, a velocidade seria negativa. Então, na física, isso é possível, tá? Então, quando eu tenho velocidade negativa, significa que o objeto se desloca no sentido oposto, tá? Sentido oposto à trajetória, beleza? E, quando a velocidade é negativa, a gente chama de movimento retrógrado. Fechou? Gente, importante, hein? Movimento progressivo, movimento retrógrado, tá? Bom, vamos para a matemática aí, ó, que é a nossa equaçãozinha. Então, nós temos aí a equação que a gente já conhece, que é da velocidade média, tá? Lembra, para a gente calcular a velocidade média, é ΔS por ΔT. Ou seja, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Aí lembra que eu sempre falava, gente, ó, esse triângulozinho aqui é o nosso delta, tá? O que ele indica para nós na física? O delta indica a variação, ou seja, é alguma coisa final menos inicial. Se eu tenho ΔS, é o espaço final menos o espaço inicial. Se eu tenho ΔT, tempo final menos tempo inicial. O que eu vou fazer para chegar numa equaçãozinha de movimento uniforme aqui? Eu vou substituir no lugar do ΔS, S menos S0, e vou substituir no lugar do ΔT, T menos T0. Então vai ficar assim, ó, velocidade, tá? Eu vou tirar esse Mzinho, tá, gente? Igual, ó, S menos S0, beleza? Dividido por T menos T0. Bom, vou começar a mexer nessa equaçãozinha aqui, ó, só pra gente chegar na famosa equação de movimento uniforme aí. Gente, vamos pensar o seguinte, ó, se eu for me deslocar, tá? Se eu for me deslocar com uma certa velocidade aí. Gente, a partir do momento que eu começo a me deslocar, o tempo inicial, ele vai ser zero, tá? Vai ser zero. Por exemplo, ó, eu tô aqui sentado na minha cadeira. Ah, eu vou até a cozinha. Eu quero calcular a minha velocidade. O que eu vou fazer? Gente, eu vou olhar no relógio, tá? O momento que eu vou dar o primeiro passo é o momento zero, tá? A partir daquele momento eu começo a cronometrar o meu tempo, tá, gente? Então, aqui, ó, eu vou adotar o tempo inicial sendo zero, tá? É o tempo zero, o tempo que eu começo a me movimentar é o momento que eu aperto o cronômetro para eu cronometrar o tempo, beleza? Bom, aqui ainda é o seguinte. Eu vou começar a dar uma arrumada aqui, ó. Gente, agora, esse T que sobrou aqui embaixo, ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando aqui, ó. Tá? Gente, não precisa ficar preocupado com o passo a passo aí, só estou demonstrando a forma. Bom, então continuando, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar V vezes T igual a S menos S0. Tá quase, hein? Ó, vou passar esse S menos S0 para cá, tá? Ele está negativo, passo ele positivo. Então, vou continuar aqui na frente, ó. Ó. Então, ficou o seguinte, vamos lá. V vezes T, ó, o S0 era negativo, passa positivo, igual a S. Só vou arrumar isso daqui, ó. Vou escrever aqui embaixo, ó. Ó, chegamos na nossa famosa equação
do movimento uniforme. Gente, percebam que essa equação nada mais é do que uma... É essa daqui, na verdade, tá? Eu só mexi nela aí para chegar nesse jeitinho aqui, tá? Essa daqui, ó, é a famosa equação horária dos espaços, tá? Equação horária dos espaços. Gente, acho que todo professor de física, né, quando possível, gosta de dar apelidinho para as fórmulas aí. E essa fórmula é clássica. É a tal, desculpa, essa fórmula aqui, ó, todo mundo chama carinhosamente da equação do sorvete. Ó, sorvete. Tá, gente? Então vocês podem ter certeza que daqui para frente eu vou falar, gente, ó, que equação a gente vai usar? A equação horária dos espaços? Dificilmente eu vou falar assim, tá? Eu vou falar que a gente vai usar a fórmula do sorvete, tá, gente? É um apelido carinhoso aí para nossa equação horária dos espaços. Sorvete. Beleza? Gente, importante essa equação, hein? Muito, muito, muito utilizada, tá? Bom, vamos para exemplo. Vou virar a folha. Vamos lá. Gente, um exercício clássico aí de movimento uniforme, tá? Vamos lá. Vou ler o enunciado, tá? É dada a função horária S igual 20 menos 4 vezes T para T em horas e S em quilômetros, que descreve o movimento de um objeto num determinado referencial. Os espaços são medidos numa trajetória a partir de um marco zero. Os instantes são lidos num cronômetro, tá? Então, gente, determine. Ó, eu vou destacar aqui uma palavrinha que eu acho que vale muito a pena aqui, ó. Instante. Gente, ó, toda vez que tem essa palavra instante, significa tempo, tá? Instante, então aí é referente ao tempo. Então, olha que aqui no item A, o espaço inicial e a velocidade escalar. Gente, não precisa calcular nada. Como assim, professor? Vamos lá. Ó, item A. Eu vou colocar, tá vendo que ele já me deu aqui, ó, a equação horária dos espaços, que é o nosso sorvete aí? Ó, vou escrever aqui, ó, 20 menos 4t. Gente, só de observar aqui, ó, a gente já consegue saber quem é o espaço inicial e quem é a velocidade escalar. Ah, professor, não estou enxergando nada disso não. Quer ver? Ó, vou escrever a fórmula aqui embaixo. Sorvete. Gente, repara aqui. Olha só. Gente, quem que é o espaço inicial? Ó, quem que é o espaço inicial aqui, ó? Ó, quem que é o espaço inicial? 20, tá? A equação já trouxe para nós aí. Quem é a velocidade? Ó, quem que é a velocidade? Menos 4. Tá vendo? Gente, simples, tá? Só pegar a equação que ele nos forneceu e comparar, tá? Então, ó, o espaço inicial 20, ó, ele falou que o espaço tem quilômetro, hein? 20 quilômetros, não vai esquecer da unidade, pelo amor de Deus. E a velocidade é menos 4. Gente, se a distância está em quilômetro e o tempo está em hora, então 4 quilômetros por hora. Menos 4, tá? Menos 4, não 4. Gente, seguinte. Vocês vão perceber que isso, na maioria das vezes, vai ocorrer. Gente, o espaço inicial é constante, tá? É constante. Por quê? Ah, eu vou sair daqui de casa, eu vou para a escola. Gente, a posição inicial é minha casa, tá? Então ela está situada num determinado local. E a velocidade também sempre vai ser constante. Por quê? A gente está estudando movimento uniforme. Então, esses valores sempre serão constantes nessa equação, tá? Se vocês perceberem, gente, vamos fazer um paralelo com a matemática. Isso daqui é uma função do primeiro grau. Repare se não é. O espaço está em função do tempo.
e vice-versa. E o tempo está em função do espaço. Gente, e ela não é uma função no primeiro grau. Vou até anotar aqui, ó. Função do primeiro grau, tá? A gente tá vendo isso em matemática. O espaço está em função do tempo e vice-versa, tá? Esses dois valores aqui são constantes, beleza? Gente, eu não vou entrar ali na matemática, né? Tem aquele lance da variável dependente, variável independente, mas não é assunto para agora, beleza? Item A feito, vamos lá. Item B, ó. Item B. O tipo de movimento, gente, quando ele pergunta o tipo de movimento, ele quer saber se é progressivo ou retrógrado, tá? Então esse tipo de questão aí, ó, fica esperto. O tipo de movimento. Gente, ó, velocidade é negativa. Então que tipo de movimento é? Movimento, e aí, progressivo ou retrógrado? Retrógrado. Como você sabe, professor? Porque a velocidade é negativa. Beleza? Item C. O espaço do objeto quando o tempo for 2. Vamos lá. Como que eu faço para calcular isso? Gente, primeiro passo eu vou descrever a equação, tá? S igual 20 menos 4t. Ele quer saber qual que vai ser o espaço quando o tempo for 2, tá? É só a gente substituir. Gente, eu vou fazer uma piadinha sem graça, tá? Tinha um professor aí, ele falava que essa equação é a equação da namorada ciumenta. Por quê? Porque ela sabe exatamente onde a pessoa tá em um determinado tempo. Tá, gente? É a piadinha sem graça, tá? Mas eu não deixo de fazer. Beleza? Gente, vamos lá, vamos continuar para o que interessa. Então eu vou substituir aqui, ó, o tempo por 2. E vou achar o espaço da pessoa. Da pessoa não, do móvel aí, tá? Do objeto. Então vai ficar, ó, S igual 20 menos 4 vezes 2. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Primeiro eu multiplico, tá? Não esquece disso, pelo amor de Deus. S igual 20 menos 8, tá? 20 menos 8, S igual a 12 quilômetros, não pode esquecer, porque tá falando no enunciado aí que o espaço tem quilômetro, tá? Então não vai só colocar o número, precisa pôr unidade, hein? Beleza? Então, gente, seguinte. Depois de 2 horas aí, o objeto vai estar no quilômetro 12, tá? É isso. Beleza? Simples assim. Vamos lá. Item D. Ó, item D. O instante que o objeto está na posição 8. Então, gente, seguinte, ó, vou destacar de novo essa palavra. Quando ele pede para a gente calcular, ou ele dá essa indicativa aqui do instante, de novo, ele está querendo que a gente descubra o tempo. Então, eu vou ler a pergunta agora com outra palavra, ó. O tempo que o objeto está na posição 8. Gente, não é muito bonito, né? Fica falando o tempo que está na posição 8. Então, instante, tá? Então, um instante que o objeto está na posição 8. Como que eu faço para calcular? Vou novamente escrever... Ops. Gente, ó, fazer aqui embaixo. S igual. A posição inicial é 20 menos 4t. Eu quero saber o tempo... Ó, quero saber o tempo... Tá aqui. Quando a posição for 8. Só substituir na equação. Beleza? Então vamos lá. 8 igual 20 menos 4 vezes o t que eu vou descobrir. Tá? Bom, vamos resolver. Gente, ó. Então primeiro eu vou passar o 20 que está aqui positivo para cá negativo. Tá? Então vai ficar, ó, menos 20 mais 8 igual a menos 4t. Tá? Gente, ó, menos 20 mais 8 vai dar menos 12 igual a menos 4t. Gente, eu posso passar o menos 4 dividindo, tá? Ou posso multiplicar por menos 1 para deixar todo mundo positivo, tá? Então, vou multiplicar por menos 1 para deixar todo mundo positivo e já vou inverter os dois aqui, tá? Então, vai ficar, ó, 4t
igual a 12. Gente, o 4 está multiplicando, passo ele dividindo. Então vai ficar tempo igual a 12 dividido por 4, que vai dar 3 horas. Beleza? Beleza? Ó, então, quando o carinha está na posição 8, passou-se 3 horas. Tá? Gente, falta aí. Eu vou aproveitar esse espaço aqui, tá? Desculpe a desorganização aí. Faltou espaço. Aqui cabe, ó. Item E. Vamos lá de novo. O instante em que o objeto passa pelo marco zero. Gente, ó. Então, de novo. Instante é referente ao tempo. Marco zero, gente, eu até comentei isso na aula, hein? Marco zero é a origem dos espaços aí. É quando está no quilômetro zero. Então, eu vou calcular o tempo que o carinha passou pelo quilômetro zero aí, tá? De novo, vamos à equação. Ó, S igual 20 menos 4t. Beleza? Bom, então eu quero saber o tempo, o instante, quando o quilômetro for zero. Vai ficar 0 igual 20 menos 4t. Gente, aqui ó, eu vou passar o menos 4t para cá positivo. Então ficou 4t igual a 20. O 4 está multiplicando, passo ele dividindo. Tempo igual 20 dividido por 4, que costuma dar 5. Beleza? E aí, gente? Tranquilo? Então tá bom. Gente, eu vou fazer mais um exercício aqui, tá? Vamos lá. Seguinte. Determine. Vamos lá, vou ler o enunciado, tá? Determine. Deixa eu arrumar a folha. O intervalo de tempo em minutos para a luz do Sol vir à Terra. No vácuo, a velocidade da luz é constante e é aproximadamente igual a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, tá? A distância entre o Sol e a Terra é aproximadamente 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Considere o movimento da propagação da luz como retilíneo e uniforme, tá? Uniforme, importante. Considere o Sol como a origem dos espaços. Nossa, professor, difícil. Gente, a gente já viu notação científica e se está falando aqui com movimento uniforme, posso aplicar a famosa equação do sorvete? Com certeza, tá? Gente, nesse caso até poderia usar ΔS por ΔT. Mas eu vou usar a equaçãozinha do sorvete aí porque é o assunto que a gente tá vendo, tá? Mas antes, vamos anotar as informações? Gente, isso eu indico com todas as forças, tá? Gente, ó, a velocidade, vou anotar aqui, ó. Ó, a velocidade. 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Gente, não é tão usual quilômetros por segundo, tá? Mas, vamos lá. A distância do Sol até a Terra, então vamos lá, ó, o S é 1,5 vezes 10 oitava quilômetro. Ah, professor, e o S0? Gente, ele fala o seguinte, ó, considere o Sol como origem dos espaços. Então, vou imaginar o seguinte, ó, Sol, tá? Sol, tá aqui o nosso planetinha Terra, tá? Gente, vamos pensar que agora, nesse momento, saiu um raio... vai ser estranho eu falar isso, tá, gente? Eu ia falar, saiu um raio de luz do Sol. Mas só pra gente entender, tá? Saiu um raio de luz do Sol, tá? Então, ó, a partir desse momento que esse raio de luz sai do Sol e chega até a Terra, ele percorreu uma determinada distância, que é essa daqui, ó, tá? Ou seja, eu vou considerar o Sol sendo com o nosso espaço inicial. Ou seja, o espaço inicial vai ser 0, tá? Ah, toda hora vai acontecer isso? Não, gente. Mas o enunciado vai ter que informar. Ah, o objeto saiu do espaço inicial
tanto, entendeu? Mas nesse caso aqui, ó, o espaço inicial é a nossa origem, que é 0, tá? Bom, vou substituir na equaçãozinha para a gente resolver. Então vamos lá. Vai ficar o seguinte, ó. S igual S0 mais V vezes T. O espaço, gente, ó, tem que substituir certinho na equação, hein? Ó, 1,5 vezes 10 à oitava igual. Espaço inicial vai ser 0 mais a velocidade 3 vezes 10 à quinta vezes T, que a gente quer descobrir, tá? Esqueci de pôr aqui, ó. A gente quer descobrir o tempo. Bom, seguinte. Gente, ó, esse valor aqui tá multiplicando, vou passar ele dividindo, tá? Então vai ficar assim, ó. 1,5 vezes 10 à oitava dividido por 3 vezes 10 à quinta igual a T. Gente, nós já aprendemos a fazer esse tipo de conta, hein? Já aprendemos. Vamos focar aqui em dividir 1,5 por 3. Vou fazer aqui, ó. 1,5 dividido por 3. Gente, ó, 1,5 não dá para dividir por 3, tá? O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 10 aqui para assumir com a vírgula. Só que o que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Então, se eu multiplicar aqui por 10, aqui eu multiplico por 10. Bom, 15 por 30. Ah, também não dá. Dá. Coloco 0, coloco 0. Agora dá. Gente, ó. 150 por 30 vai dar 5, né? Fato. Bom, gente, nem precisava de tudo isso também, né? Mas vamos lá. T igual. Então, dividindo 1,5 por 3, 0,5 vezes 10. Gente, o que nós fazemos quando nós temos uma divisão de notação científica? Lembra? Subtrai os expoentes. Então, vou fazer até de vermelhinho aqui, ó. Vai ficar 8 menos 5. Gente, 8 menos 5 é igual a 3, tá? Então, aí ficou o seguinte, ó. Ó, o tempo é igual a 0,5 vezes 10 a terceira. Bom, a resposta aqui, ó, saiu em qual unidade de tempo? Segundos. Segundos, tá? Gente, só vou arrumar isso daqui. A gente vai ter que fazer uma outra coisinha daqui a pouco ainda, tá? Gente, ó, lembra que eu falei que o sistema internacional pede para trabalhar aqui esse valor entre 1 e 9,9? Então eu vou andar uma casa com a vírgula para cá, ó. Então vai ficar 5 vezes 10. Se eu aumento o número, diminuo o expoente. Opa, não tá aparecendo aí. Ó, então o que eu fiz aqui, ó? Gente, andei uma casa com a vírgula para cá, tá? Então aumento o número, diminuo o expoente. Bom, seguinte. Gente, esse número aqui é a mesma coisa que 500 segundos, tá? 2 zeros. Só que aqui a resposta está em segundo, mas ele quer a resposta em minutos. Nossa, professor, o que eu vou fazer para calcular o tempo em minuto? Gente, ó, eu vou pegar esse espacinho. O que eu faço para calcular o tempo em minuto? Gente, uma regra de 3 salva a nossa vida, com certeza. A gente sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Perfeito? 500 segundos tem x. Fazendo a regrinha de 3, ó. 60x igual a 500. Passei o 60 dividindo, ó. 500 dividido por 60, quarta, x igual. Gente, ó, 50 por 6. Ó, vou fazer a divisão aqui, ó. 50 dividido por 6. Gente, vamos lá. 10 não dá, 9 dá, né? Então vamos lá. 6 vezes 9, 40. 40 não, desculpa. 54. Beleza?
Ops, não dá não. Foi mal, gente. Tá errando a divisão. Tem que ser por 8. 6 vezes 8, 48. Sobra 2. Beleza? Então, ó, 0, gente, 23, tá? Vai dar 18, ó, que vai sobrar 2. Então vai ficar 8,3 aí aproximadamente, tá? Então demora 8,3 e por aí vai minutos, tá? Essa é a resposta. Gente, e é exatamente não, tá? É aproximadamente esse valor mesmo, tá? A luz solar demora em média 8 minutos para chegar até o nosso planeta Terra, aí, tá? Gente, vou dar um tempo por aqui. Vou voltar no próximo vídeo para falar de encontro, que é um assunto extremamente importante dentro do movimento uniforme, tá? Gente, então, até daqui a pouco aí. Espero que tenham entendido. Até mais aí. Fui. Tchau, tchau. Abraços.